Olá, pessoal. Um prazer estar aqui novamente para falar com vocês nesse projeto que é tão especial, que é o Chá da Tarde. E hoje eu estou atendendo aqui, recebendo, né? A nossa instituição está recebendo uma pessoa muito importante, uma pessoa que a gente gosta muito, já tem uma parceria aqui com a faculdade em outros eventos também, que é a Solange Gil de Azevedo. Tudo bem com você? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu currículo, um pouquinho sobre a tua experiência. Eu sei que você possui graduação em serviço social e esse curso ele é bem peculiar e importante para a sociedade. Com certeza. Bom, olá a todos. É um prazer estar aqui, né, partilhando um pouquinho do meu conhecimento. Sou formada em serviço social e tenho 4 especializações e é muito importante a gente trazer, né, quem sou eu. Tenho pós em psicopedagogia empresarial, gestão e planejamento de projetos sociais, MBA em marketing e comunicação, história da África e cultura afro-brasileira e também sou mestra em ciências sociais, produzindo conhecimento na perspectiva das mulheres negras e estou me preparando aí para o doutorado também. Afroempreendedora social, gosto de dizer muito isso, né, que tenho como me autodeclaro uma mulher negra, de pele parda, com ancestralidade afro e indígena. E isso demarca quem eu sou e, a partir disso, eu produzo conhecimento, a partir disso eu empreendo e, a partir disso, eu tenho uma bandeira aí de combate ao racismo, ao machismo, à homofobia e todas, tudo que perpassa, todos os preconceitos aí que impacta a vida de muitas pessoas. Nós estamos num mês, inclusive, que fala bastante sobre isso, né? Ontem nós tivemos uma palestra a respeito dessa temática também, e a gente percebeu ali a importância dessa temática não ser apenas em um dia, né? Ou apenas em um mês, sobretudo nesse mês que ele é tão marcado, e sim pensar em questões orgânicas dentro das empresas e também dentro das faculdades, né? Embora a faculdade, de certa forma, funciona também como uma empresa, mas a gente precisa pensar nesse todo. E daí eu tenho duas temáticas para falar com você, né? A primeira é sobre a produção científica, como que você vê essa questão da mulher negra fazendo essas produções científicas, como que está o mercado, como que está no Brasil, e depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre empreendedorismo também negro, acho que é importante. Ok. Bom, quando a gente pensa a produção de conhecimento na perspectiva das mulheres negras, a gente já está falando assim para a academia, olha, a gente precisa repensar o que é conhecimento, né? Que conhecimento é esse das mulheres negras? Como que se constitui, como que ele se dá dentro de um contexto social de exclusão? Então, primeiro, para a gente falar de produção de conhecimento na perspectiva das mulheres negras, é a gente entender que poucas mulheres negras estão nesses espaços, né, na academia. Então, no mestrado aí, se eu não me engano, até recentemente tinha 3% de mulheres negras produzindo dentro do mestrado. Então, já tem uma quantia muito baixa dentro desse contexto. Então, eu entendo que, me entendendo nesse lugar de ser uma exceção à regra nesse espaço, nada mais como a gente pensar dar visibilidade à intelectualidade das mulheres negras que se constituem na literatura, no samba, no blues, na música, né, na arte, e entre outras formas. E dar visibilidade para a Lélia Gonzalez, dar visibilidade para a Sueli Carneiro, para a Beatriz Nascimento, né? Quem mais? Conceição Evaristo. Eu produzi o meu mestrado com a escrevivência. Eu levei a escrevivência como uma ferramenta metodológica, travou a palavra aqui, dentro das ciências sociais, porque a gente produz conhecimento de uma forma diferente do homem branco, da população branca, das mulheres brancas, né? Eu recentemente estive no Quilombo, eu tenho feito um trabalho lá, inclusive recentemente cheguei de lá sábado, Chapada dos Veadeiros, maior território quilombola, e quando a gente vai para esses espaços, a gente vê a presença do conhecimento nas parteiras, nas benzedeiras, o quanto é rico, quanto é rico os nossos saberes, as tecnologias ancestrais presentes em todas as esferas, para além da academia. Quando a gente tem acesso, na realidade, a esse tipo de literatura, é que ajuda muito a gente a reescrever até algumas coisas que a gente faz no dia a dia, né? Você falando aí, eu lembrei de um livro de um africano que se chama Chinua Achebe.
acho que você, não sei se você conhece, mas ele vai contar a história de uma família ali e a família herdou do pai um canteiro de inhame e eles sobreviviam do inhame. Então, quando a gente vai nessa raiz mesmo, chama, acho que em português vai estar mais ou menos como o mundo se despedaça, alguma coisa assim, quando o pai falece, né? Então a família tem que assumir todos os negócios. Então, quando a gente busca esses livros, busca dar vivência a essa literatura, a gente começa também a ver a história de uma maneira diferente, né? Com certeza. O muro para além da academia, que é produzir conhecimento na perspectiva das mulheres negras, é encantador, eu sou apaixonada, né? A Conceição Evaristo, ela fala que nós não nascemos rodeados, nós não nascemos rodeados de livros, nós nascemos rodeados de palavras. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito na história oral, né? E a história oral é os saberes ancestrais que a Bisa conta, né? As que vieram antes da gente. E como que... E eu vou trazer um exemplo, quando falo disso, nos quilombos, né? Eu vou trazer muito isso, que eu vim de lá, então pulsa muito forte isso dentro de mim. Quando você senta com uma anciã, com uma liderança, com uma mulher quilombola, é muito presente uma relação de sustentabilidade. Como que hoje, vamos falar da Chapada dos Veadeiros, do Cerrado, nós estamos falando de uma relação com a terra, com o território, com a água, com o meio ambiente, de uma forma sustentável e de uma forma respeitosa, e usando tecnologias ancestrais assim de manuseio do algodão, que nem eu acompanhei lá as fiandeiras do algodão. Elas plantam, elas descaroçam, elas fiam o algodão, depois disso elas fazem a linha, depois elas pintam com as raízes do cerrado, com as plantas, com as frutas do cerrado, e depois isso vira roupa, né? E tem uma delas que falou assim: eu quero criar uma grife. E aí você fala assim: nossa, quanto conhecimento, né? E como que essas mulheres, que nenhuma delas falaram assim para mim: eu nunca precisei ir para o médico, nunca fui, porque até mesmo os quilombos até hoje, 100 quilômetros da cidade, só entra com 4x4. Então, como que se constituiu essa relação da comunidade quilombola, dessas mulheres, que lá é uma região muito matriarcal, então é uma liderança muito forte das mulheres, e a relação com o território, com a territorialidade. E é assim, como eu posso dizer, eu não sei nem se eu consigo trazer com a amplitude de tanto conhecimento que se constitui na nossa oralidade e na nossa relação, como a gente vê, como a gente vive, como a gente se relaciona com o mundo à nossa volta, e como que isso se dá quando a gente vem para a cidade, por exemplo, né? Vem para a academia. Lélia Gonzalez, hoje a gente pode falar em uma produção de conhecimento na perspectiva de mulheres negras, porque teve Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e entre outras intelectuais que conseguiu seguir a risca que a academia exigia, aquele rigor teórico que nos exclui desde a porta de entrada, né? Mas hoje a gente fala assim: não, agora a gente vai pensar em outra perspectiva, porque existe, se quem nos escravizou definiu o que é conhecimento, é comum que a gente não esteja dentro desses espaços. E, se nós estamos, a gente precisa pensar e dar visibilidade ao conhecimento que está na nossa realidade, que é uma realidade de exclusão, que é uma realidade que não é acadêmica, né? Então, assim, existe um universo para a gente pensar essa produção de conhecimento. Eu diria que mais que a palavra exclusão seria de identificação mesmo, né? Ontem nós estávamos conversando a respeito de que até essas mulheres negras, quando chegam na faculdade, os negros também, do modo geral, o único ponto de referência que ele tem é uma pessoa branca lecionando. Ele dificilmente ele vai ter uma outra pessoa, né? E ontem nós estávamos ouvindo isso, talvez seja o momento de reescrever a história. Eu acho que quando você fala de produção científica, essas produções científicas agora vindo também de mulheres negras, amanhã ou depois nós teremos novas referências, né? Quem sabe, assim como as referências que você falou,
nós teremos outras pessoas também escrevendo. E o que você me diz, então, na prática, o que as faculdades, o que os ensinos de superior, o que as escolas, por exemplo, porque a gente sabe que ninguém começa somente lá na faculdade, a pessoa já precisa ser instigada desde lá do colégio mesmo, né, a buscar a cultura, igual você falou, mas também buscar a forma da escrita, uma escrita mais voltada para essa área e para essa temática. O que você pensa das faculdades? O que seria importante as faculdades terem, esses espaços educacionais terem, para que mais mulheres consigam fazer as produções científicas? Eu acho que, primeiro de tudo, entender que existe essa barreira, né? Do entrar nesses espaços, estar nesses espaços. É fundamental a questão do letramento racial para todas as esferas e a questão também de estar aberto para permitir que a gente construa narrativas decoloniais, né? E quando a gente fala de narrativas decoloniais, a gente fala de usar a escrevivência, sim, como produção de conhecimento na perspectiva das mulheres negras, e que é uma escrita criativa, que é uma escrita vivida, que é uma escrita cheia de emoções, né? A academia fala assim, a gente tem que ter neutralidade, né? Existe a neutralidade. Será que existe uma neutralidade? Então, respeitar também essa produção, né, desse conhecimento que se dá a partir dos nossos corpos. Além de entender que o racismo está aí, que o machismo está aí, ele perpassa por todas as esferas, como diz Djamila Ribeiro, né? E aí entender que também existe uma pluralidade de conhecimento, de cultura, de saberes, e cada um tem a sua forma de interpretar o mundo, de ver, de sentir e de escrevinhar. Eu gosto muito dessa palavra, de escreviver, né? Então, isso também é legítimo. Então, essa sensibilidade também de todos, de quem trabalha na academia, de quem está produzindo conhecimento, dos professores que estão orientando, dos professores que estão ensinando, trazer essas intelectuais para dentro da academia, né? Esses intelectuais negros também. Nós temos intelectuais na área na geografia, nós temos intelectuais na história, nós temos intelectuais nas ciências sociais, nós temos em todas as esferas. E quando isso é trazido para dentro das academias, né? A minha orientadora mesmo fala, ela fala assim, eu aprendi muito, né? E ela começou a trazer as intelectuais que eu trouxe na produção, na dissertação, ela começou a levar para dentro da sala de aula, né? Então, é fundamental pensarmos em disseminar, acolher essas novas narrativas, dar visibilidade para elas, legitimá-las, né? É legítimo o nosso conhecimento, e o nosso conhecimento, sim, ele é produzido, ele tem emoções, ela tem sentimentos, né? É neutro. Fica uma reflexão, então, para todas as pessoas que trabalham na área da educação, né? E a Clarice Lispector, ela vai dizer, ela tem um poema muito bonito que ela vai falar sobre um dia que ela está andando assim na Avenida Copacabana e ela vê um rato, né? E ela leva um susto com aquele rato, tem toda uma história ali trabalhando, e daí ela fala assim que o rato, ele só é odiado porque as pessoas não entendem ele. Obviamente que ela faz uma alegoria, e ela fala assim, só quando a gente é capaz de amar o que é estranho, o que parece que não é igual a mim, é que eu começo a me identificar e verificar as individualidades. E quando a gente vai falar de individualidade, você está falando da produção científica, essa pessoa chega na academia e você tem muita experiência quanto a isso, a gente também tem uma outra porta que vai se abrindo, né? Tanto para a mulher negra como para a temática também, que é o empreendedorismo. Fala um pouquinho para mim sobre o empreendedorismo dessas mulheres. Bom, empreendedorismo primeiro de tudo, né, quando a gente fala do empreendedorismo feminino, negro, a gente está falando de uma forma de sobrevivência, né? E a gente sobrevive. Eu gosto muito de trabalhar na perspectiva, como que eu começo a empreender? Eu começo a empreender a partir do que eu sei fazer. E a gente está falando também de conhecimento, está falando de saberes, né? Eu empreendo com conhecimento, ensinando. Eu amo ensinar e eu amo aprender, né? E agora fazendo uma reflexão, as quituteiras, as quituteiras, elas nos traz a origem do empreendedorismo feminino.
negro tem muito a ver com essa realidade. Pós-escravidão, né, suposta Lei Áurea, deixou à margem a população negra, né? E as mulheres negras quituteiras começaram a sobreviver a partir disso, do acarajé, né? E não só. E isso demarca também, dá para fazer até uma analogia entre essas realidades. O racismo perpassa por todas as esferas. Hoje, a maioria empreendendo são mulheres negras. Na pandemia, o desemprego maior demarcou esses corpos, e automaticamente aumentou, se eu não me engano, 57% a mais o índice de mulheres empreendendo, e negras. Né? Então, como que uma coisa se relaciona com a outra, como que isso se constitui. E é interessante também que, atualmente, existe um grande índice de mulheres negras empreendendo que já tem graduação, já tem pós-graduação, mas também ainda tem uma renda muito baixa. Né? Então, por que isso se constitui? Como que isso se dá? E eu gosto de dizer assim, que nós somos muitos conhecimentos, a gente tem muito saber, a gente tem muita potência, mas, infelizmente, ainda existe uma barreira ali que nos limita para avançar todas as esferas. Eu me coloquei como afroempreendedora social, que daí é outro desafio, né? Que daí é você empreender com uma causa para contribuir com a solução de um problema social, que é o racismo e o machismo. E as pessoas falam assim, o seu projeto é Impacta Pretas, que é o meu negócio de impacto. É um projeto. Eu falei, não, galera, não é um projeto, é um negócio. Então, é um desafio empreender, mas, ao mesmo tempo, também é uma forma da gente romper barreiras. Né? Eu saí do meio organizacional depois de muitos anos trabalhando. Eu achei que era o momento de começar a empreender para mim, até mesmo porque são espaços que falam assim, nossa, Sol, eu nunca imaginei que você fosse tão inteligente. Aí eu gostaria de dizer, qual é a cara de uma pessoa inteligente? Né? E aí parece que, por mais inteligente que você seja, por mais profissional fera que você por mais que você domine o que você faz, parece que a gente nunca é boa o suficiente ou tem a cara de ser inteligente o suficiente para assumir uma coordenação, para assumir uma gerência, uma diretoria. Então, por que não a gente usar todo esse conhecimento, todo esse saber para empreender e criar algo que a gente acredita e trabalhar e se monetizar a partir disso, né? Do jeito que você fala, e você trouxe uma perspectiva desse tipo de empreendedorismo, que me dá uma ideia de que ele seja... a gente tem uma ideia de empreendedorismo no Brasil, aquele local onde vai ter ali um diretor, vai ter um vice-diretor, vai ter ali a secretária, vai ter toda uma estrutura. E vai ter uma porta bonita, vai ter um letreiro bonito. Isso é empreendedorismo, isso é ter sucesso no empreendedorismo, porque tem lá empresa, está nas redes sociais e tudo mais. E quando você traz essa perspectiva, me parece que o empreendedorismo é bem mais simples, né? Talvez se focasse um pouquinho mais nas questões culturais que as pessoas podem produzir. Eu gostei muito do exemplo que você deu dos quitutes. Isso é também um tipo de empreendedorismo. Sim. Como você vê essa diferença? Parece que empreendedorismo aqui é uma coisa, mas aqui, por ter uma porta, por ter um formato, ele parece que é mais válido esse empreendedorismo do que o outro. Aí vem o desafio, né? Mas hoje, quando a gente fala de empreendedorismo, a maioria são mulheres negras e a gente está falando de MEIs. Mas também a gente está falando de mulheres, né, de empreendedoras que estão se monetizando, gerando renda a partir dos seus conhecimentos, das suas habilidades, de várias formas. Né? Eu faço artesanato. Eu sou boa para fazer um cafezinho e um bolo e um pãozinho. Então, vou montar alguma coisa. Eu sou boa na tapioca, né? Pensar em empreendimentos é pensar em uma gama de possibilidades de geração de renda. Eu gosto de fazer muito esse comparativo. Empreender como você gera renda com o que você sabe fazer. Né? Como que eu gero renda? Eu gero renda produzindo, partilhando, ensinando. Né? Eu gero renda fazendo o cafezinho da manhã. Eu gero renda fazendo o almoço
para turista na região X. Né? Então, existe N eu empreendo por meio da beleza, vendendo cosmético. Eu empreendo sendo uma terapeuta, que é uma coisa assim, você, né, conversando com a galera da saúde, você se considera uma empreendedora? Daí eu falei assim, não, mas como não? Porque você tem que ter uma marca, uma identidade para vender o seu serviço, né? Venda de produto e serviço. Empreender é gerar renda vendendo o seu produto e o seu serviço. Então, o massoterapeuta, a massoterapeuta, né? A quituteira, a senhorinha que faz bolo, quem faz bolsa, quem faz brinco, quem faz colar, ou quem faz os dois, quem faz roupa, quem produz sapato. Então, todo esse universo é o universo do empreendedorismo. E também, eu falo muito para uma galera, olha, você está com um projeto social que está pensando em uma equipe multidisciplinar de profissionais negros cuidando da saúde mental de pessoas negras. Você está com um projeto, você está com um projeto, você está com um empreendimento, você está com um negócio na mão e talvez não esteja visualizando a potência que isso tem. Né? E detalhe, minha irmã, um exemplo, loja colaborativa de mulheres negras, que tem dentro da Impacta Pretas, que é um projeto da minha irmã. Ela está com 13 empreendedoras, tem vários produtos lá dentro. Eu entro com o hub, fazendo a união dos produtos e serviços, que tem a área de saúde. E aí eu falo assim, você tem noção da potência que é isso? E você tem noção que isso é um empreendimento social? Eu falei assim, então a gente está falando de empreendedorismo social, né? E aí eu trago uma reflexão para o intraempreendedorismo, que é como que eu empreendo dentro da organização que eu trabalho, seja primeiro setor, seja no setor público, seja no terceiro setor, que também é outra esfera, ou seja, eu empreendendo dentro da empresa privada. Então, eu gosto de dizer que empreendedorismo é como que eu gero, como que eu vou me monetizar de forma digna, né? Ter autonomia financeira a partir do que eu sei. Muito legal. Pessoal, hoje nós estamos aqui falando, então, com a Solange Gil, já é uma querida aqui da casa, e estamos chegando ao final desse chá da tarde. Realmente é um momento para a gente refletir, um bate-papo, e eu gostaria, Solange, então, que você deixasse algumas palavras, assim, norteadoras, por assim dizer, para a questão da produção científica negra, principalmente da mulher, que é o que a gente começou a falar, e alguns passos que você acha cabível para o empreendedorismo. E falar um pouquinho do teu projeto, como que o teu projeto ele pode ajudar nessa questão do empreendedorismo e também na produção científica. Ok. Bom, eu gosto muito da palavra despreconceituosamente. Vou citar uma frase, na verdade, de uma música do Mateus Aleluia. Despreconceituosamente eu vou vivendo a minha vida. Então, primeiramente, eu gostaria de convidar todos, né, para ter esse cuidado da gente olhar para os nossos preconceitos, que todos nós temos. É impossível a gente nascer, ser educado e viver numa sociedade que tem uma estrutura imposta e a gente não reproduzir isso. Então, a gente ter esse cuidado para a gente descolonizar também a nossa mente e as nossas práticas, para a gente conseguir aí ter pensar em uma nova geração mais inclusiva, mais respeitosa, em uma sociedade mais justa, igualitária e equitativa. E isso se estende para o meio acadêmico, isso se estende para o meio empresarial, isso se estende para o setor público, para todos os espaços, né? Em relação ao empreendedorismo, eu convido a galera assim, a olhar com muita atenção para isso e ver o quanto que hoje pensarmos vou falar do afroempreendedorismo, né? É uma forma de sobrevivência, a origem mas hoje nós estamos em um momento muito propício
que é um momento de oportunidade. Então, nós estamos no movimento, está vendo muito fomento para fortalecer o empreendedorismo, afroempreendedorismo, para fortalecer o empreendedorismo feminino negro e para fortalecer o empreendedorismo. Mas fazendo esse recorte, que é onde entra a Impacta Pretas, a gente tem muitas ferramentas, existem muitas organizações, nós temos aí N programas de aceleração no país todo. Eu acompanho muito o movimento da Casa Preta Hub, da Preta Hub, acompanhando o movimento Black Money, e eu vou citar nomes aqui para as pessoas ir pesquisar mesmo. Né? A gente está no movimento de setor 2.5, que é negócio de impacto, a gente está falando de incubadoras, a gente está falando de tecnologia, inovação social, e isso vem fortalecendo projetos e negócios da população negra. Né? Então, as pessoas se atentar para esse movimento, acompanha a Impacta Pretas, a gente está no início de tudo isso, comunicar isso é um desafio, porque também é muito inovador, né? Mas, assim, a Impacta Pretas ela surgiu dentro desse contexto macro e nacional. Eu acompanho o Pacto pela Equidade Racial, eu acompanho o movimento Black Money no país, e o afroempreendedorismo, o empreendedorismo feminino, que está uma coisa interligada à outra, mas não é a mesma coisa. E a Impacta veio para impulsionar projetos e negócios de mulheres negras, né? E é um compromisso social, e é uma forma, assim, de se monetizar, de gerar renda e causar impacto e monetizar outras mulheres negras, fomentando aí a autonomia financeira e o cuidado com a saúde mental. Então, eu acho que trago aí reflexões, algumas palavrinhas mágicas para as pessoas pesquisem. Movimento Black Money, Casa Preta Hub, né? Tem uma potência no nosso país falando de afroempreendedorismo, de empreendedorismo feminino negro, e que a gente precisa acessar esse universo. É isso aí. Esse projeto tem a ideia de ser conversas assim bem rápidas, mas eu já fico o meu convite aqui para um próximo bate-papo, porque eu acho que a gente ficaria aqui muito tempo conversando, porque uma pessoa agradável e tanto conhecimento como você. Fica o meu convite, então, para outros eventos e que a gente possa também debater sobre essa temática e principalmente sobre o teu projeto, que é um projeto que, pelo menos aqui na faculdade, a gente sempre comenta sobre ele. Quero agradecer a todos que assistiram neste momento. Agradeço também a coordenadora do curso, professora Suzier. A professora, é claro, quando eu agradeço ela, agradeço todas as outras pessoas também que estão envolvidas nesse projeto. Sucesso para vocês.